Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de novembro de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, ontem a TV Globo deu um show de mau jornalismo no programa. Fantástico ao omitir que as mortes lá no Rio de Janeiro, nas comunidades pobres do Rio de Janeiro, onde as vítimas são pretas de tão pobres, invisíveis de tão pretas, foram sumariamente escondidas numa extensa reportagem de cerca de 20 minutos, que dedicou um tempo enorme a 4 policiais mortos, policiais brancos, e que agradam a elite, que fizeram papel de heróis, que é uma pena que tenham morrido, evidentemente, não é? Mas, na verdade, isso esconde uma verdadeira chacina, onde, no mínimo, 17 pessoas que não tinham nada que pesasse contra elas, foram sumariamente exterminadas. E aí há algumas alegações da polícia do Rio de Janeiro, no seguinte sentido, que dessas 17 pessoas, no meio de 120 pessoas aí que foram mortas naquela operação, 17 pessoas não tinham ficha criminal nenhuma, não tinham histórico criminal nenhum. Aí deram uma desculpa que dessas 17, 12 seriam pessoas com indícios de criminalidade por conta de análise de suas redes sociais. Veja bem, essas pessoas foram mortas porque a polícia, segundo explica, não é, se é que isso é uma explicação, essas pessoas foram mortas porque viram nas redes sociais delas indícios de crimes. Não viram nada. É óbvio que não houve tempo de checar a rede social de quem aparecia pela frente. Mas, além de tudo isso, nenhum dos 120, ou 117, ou 119, como dizem, né, o número varia de reportagem para reportagem, nenhuma dessas pessoas tinham que ter sido mortas. Mas como houve tiroteio, pode-se até entender que pessoas morram, né, dos dois lados. Agora, essas pessoas, essas 17 pessoas que morreram sem que tivessem sequer um histórico criminal, e dessas 17, segundo reportagem que saiu ontem com a relação de nomes, dessas 17, eu apurei 6 pessoas com nome, com idade, com história, que não tinham nem indício em rede, nem nada, morreram porque estavam em um local, minha amiga, meu amigo, em que a polícia saiu atirando para tudo quanto é lado, foi feita uma operação sem controle, sem planejamento, com finalidade eleitoral, para elevar a aprovação de Cláudio Castro, porque uma parcela expressiva da população do Rio de Janeiro, assustada com o crime e também assustada com a polícia. Outros dados aí mostram que as pessoas estão assustadas com os dois lados, não é? Então as pessoas estão desorientadas e estão dando apoio ao governador do Rio, aumentou o apoio a ele, por conta de que está todo mundo sem saber o que fazer, então apelam para a violência extremada e descontrolada. Muito bem, nesta reportagem você vai ver que pessoas inocentes foram mortas e vai se surpreender com o fato de que uma extensa reportagem da maior emissora de televisão do Brasil sumariamente escondeu as pessoas que morreram sem que tivesse nada contra elas e que são, no mínimo, 17 e 6 que não tinha indício nenhum, não tinha nada, absolutamente nada. E as outras 12 que teria indícios nas redes sociais,
Ninguém explica nada, mas tem uma coisa, hoje Alexandre de Moraes faz o que estão chamando de investigação delivery, não é? Ele chega ao Rio de Janeiro e Cláudio Castro vai ter que se explicar para Alexandre de Moraes, para o STF, que não pretende amaciar com essa gente. O STF está vindo aí com força, através de Alexandre de Moraes, para responsabilizar Cláudio Castro, que está comemorando e achando que é invulnerável à lei por conta de ter subido alguns pontos a aprovação dele. Muito enganado, ele vai ter que responder por esses crimes que, como você vai ver agora, tem nome, tem rosto e tem prova de que foram crimes que a polícia cometeu por nada. Pessoas morreram por nada. Seres humanos, cidadãos como eu e como você, cuja única diferença é a cor da pele. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Todos os corpos já foram periciados, identificados e liberados aqui do Instituto Médico Legal, no centro do Rio de Janeiro, de acordo com a Defensoria. A gente vai até mostrar imagens aqui ao vivo do Henrique Lima, né? A movimentação aqui já bastante tranquila, bem diferente dos últimos dias, né? A gente tinha muita movimentação de família, principalmente na sexta e no sábado, dos familiares vindo aqui ao Instituto Médico Legal, que fica na Francisco Bicalho, para fazer esse reconhecimento dos seus familiares, né? Dos amigos e também irmãos, filhos, enfim, todas essas pessoas que passaram aqui a última semana tentando fazer a identificação desses corpos. O que a Defensoria Pública nos informou por volta de 1h, né, horário aqui, início da tarde, é que 3 corpos ainda estavam aqui na sede do Instituto Médico Legal, no centro do Rio de Janeiro. Eram 3 corpos de suspeitos que eram de fora do Rio de Janeiro. Sem esculacho, então, sem esculacho, bagulho é papo de homem. O Rio de Janeiro acordou na mira do fuzil. 28 de outubro de 2025, terça-feira. Muita viatura, vai entrar aí, ó. Complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte. 280 mil pessoas vivem ali. A área reúne 26 comunidades. Céu encoberto pelas chamas de pelo menos 15 barricadas. Ó, barricada pegando fogo lá no fundo. Ó. Ainda era de madrugada quando mais de 2.500 policiais civis e militares chegaram à região. Jonathan Daniel Barros da Silva, de 18 anos. Fabian Alves Martins, de 22 anos. Eduardo Brasil, de 22 anos. Luiz Carlos de Jesus Andrade, de 23 anos. Alessandro Alves da Silva, de 19 anos. Márcio da Silva de Jesus, de 22 anos. Aleilson da Cunha, 26 anos. Esses 6 jovens que foram encontrados mortos, um deles decapitado, absolutamente não tinham nada contra eles. Não estavam na denúncia do Ministério Público, não tinha os tais indícios que você vai ver que fomentaram, que explicam, não é? São explicações da polícia para outras mortes, apesar de nenhuma das pessoas que tinham indícios nas redes sociais de serem criminosos estava na denúncia, e tudo que foi alegado contra eles é que havia indícios
nas redes de que eram criminosos. Esses 6 não tinham nada, não havia nada contra eles, morreram, e na reportagem da Globo, que você viu um trechinho aí, mínimo, não apareceram. Não se falou de pessoas que foram mortas sem que houvesse absolutamente nenhuma causa explicável para terem sido mortos. Na verdade, nenhuma das 12 pessoas que foram mortas tinham nenhuma razão para ser confrontadas pela polícia. O que significa o quê? Mas os bandidos estavam atirando na polícia e eles morreram. Tudo bem. Aqueles que tinham passagem pela polícia, dá para você ter uma ideia de que, basicamente, deveriam estar fazendo alguma coisa errada, por isso foram mortos. É uma suposição ainda, não é? Forçando a barra para justificar a atuação da polícia. Agora, minha amiga, meu amigo, você dizer que todos esses que estavam lá eram criminosos, há provas aqui de que esses 12 que estão mortos, 12 jovens, todos muito jovens, e mais 6 que foram mortos e não tinha nada contra eles nas redes, além dos 12 que tinha algum tipo de indício contra eles, todos esses foram mortos. Você sabe por quê? Eles foram mortos por uma razão muito simples. Porque a polícia entrou fazendo uma operação atabalhoada, uma operação de qualquer jeito, a qualquer custo, para chegar a um objetivo político eleitoral para o governador do estado e para a extrema-direita também, porque a extrema-direita estava aí nas cordas, acuada, perdendo apoio, e aí confrontou o medo da população com a pregação racional da esquerda de que esse tipo de operação não resolve nada. Não é? A população quer ver uma reação, quer ver bandido sendo morto porque eles oprimem as pessoas, mas acontece que acaba vendo até gente do seu meio mesmo. Agora, você vê aqui a população dizendo o seguinte: favelado não é criminoso. É a população que está lá, que está sofrendo. É a população preta. Você veja que é um indicativo de que no Brasil, a pobreza tem cor. E essa população que foi escravizada aqui continua sofrendo. Você veja, são todos, 99% são de pessoas negras. É invariável, não é? Enquanto isso, tem gente da elite branca do Rio de Janeiro comemorando, soltando rojão. E essas pessoas que perderam entes queridos que não deviam nada, elas sabem que essa operação foi criminosa. E uma reportagem da maior televisão do Brasil não diz nada. Nada. É uma vergonha o que fez a TV Globo ontem, no programa Fantástico. Mas aqui você veja as pessoas protestando, né? Protestando. É incrível como a gente vê o racismo no Brasil, porque as vítimas que estão protestando têm todas a mesma etnia, não é? Isso é revoltante demais. Eu tenho vergonha do país que eu vivo hoje por conta dessa elite. Bom, minha amiga, meu amigo, veja só. Aqui a reportagem do Fantástico. Essa reportagem inteirinha não cita em nenhum momento as vítimas inocentes que morreram. São inocentes, porque diz a Constituição da República Federativa do Brasil que todos somos inocentes até prova em contrário. Mas essas pessoas que morreram não tinham nenhuma ficha criminal para justificar. E algumas, aí eles inventaram uma história que eu vou te mostrar. Aqui você vê o mapa de como aconteceram as coisas, né? A região que foi alvo dos policiais, né?
Aqui é o muro do BOPE, que divide uma comunidade da outra, então eles ficam aqui para impedir que dos dois lados os criminosos e também aqueles que estavam fugindo da morte passassem. E veja que havia tanta certeza do que estavam fazendo que mataram e deixaram os corpos no mato. Nem recolheram os corpos, nem se deram ao trabalho e foram embora. Depois que esses corpos apareceram no dia seguinte e foram colocados, né, no centro da comunidade, ali, numa praça no centro, né, da comunidade. Bom, a defensoria acusa, critica a falta de transparência do Rio de Janeiro, levou o caso a Alexandre de Moraes, apresentará hoje ao ministro Alexandre de Moraes um relato com denúncias de moradores do Complexo da Penha após a mega operação policial da semana passada. Denúncias que nenhuma apareceu na reportagem da Globo. Eu estou chocado, pessoal. Eu estou chocado com o que eu vi naquela reportagem ontem. Eu não consigo acreditar que eles sonegaram à sociedade brasileira a informação sobre as vítimas, muito provavelmente inocentes, e os reclamos dessa população contra abusos da polícia. Isso é de um nível de vilania. Eu poderia dizer que a Globo cometeu um crime de lesa humanidade, junto com esses policiais. Após a mega operação, Moraes se reúne com Castro e outras autoridades no Rio hoje. E hoje a coisa não vai ficar assim, você vai ver já. A mega operação no Rio tinha vários suspeitos. Então vamos ver aqueles que eu citei, tá? Um deles, vamos lá, aqueles que eu citei, esses jovens. Vamos lá. Jonathan Daniel Barros da Silva. Tá? Então, aqui é o Jonathan Daniel Barros da Silva, está na relação. Fabian, veja só, Fabian Martins Amâncio, não, tem dois Fabian, tem mais, Fabian Alves Martins, esse Fabian, depois tem Eduardo Brasil, esse é aquele que eu não estou achando aqui nessa relação. Luiz Carlos Jesus de Jesus Andrade, Alessandro Alves da Silva, Alessandro Alves de Souza, e você tem o Alessandro Alves da Silva. Está aqui Alessandro Alves da Silva, Márcio da Silva de Jesus, e Aleilson da Cunha. Você vê, então, Aleilson da Cunha Júnior. Então, essas pessoas são citadas na matéria da BBC, que você vai ver agora. Era o nosso filho, meu e dela. Ela pariu e eu criei. À espera no ML do Rio pelos corpos dos mortos na operação. As autoridades do Rio de Janeiro divulgaram na sexta-feira, 31 de outubro, uma lista parcial com a identificação de 99 dos mortos na mega operação contra o Comando Vermelho. No total, 121 pessoas morreram no Complexo da Penha. Antes, só haviam sido divulgados os nomes dos 4 policiais mortos na ação. O Instituto Médico Legal, Afrânio Peixoto, no Rio, ainda trabalha para identificar os corpos. Agora já não trabalha mais, essa matéria é do dia 30, né? Então já acabou. Bom, vamos lá. Isso aqui já é de conhecimento de todos, teria que estar na reportagem da Globo. Isabela Nascimento foi uma dessas pessoas. Madrinha de Jonathan Daniel Barros da Silva, de 18 anos, ela afirmou ter ficado espantada com o estado em que encontrou o afilhado na Praça São Lucas.
O meu afilhado não vai poder ter velório, vai ser caixão fechado por causa do estado dele, disse ela à BBC News, em frente ao Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no Rio, na quarta-feira, onde ela e outros parentes aguardavam chamados para identificação e liberação dos corpos. Ele é do Pará, veio para cá pequeno, a mãe dele é presidiária e ele não conhecia o pai. Contou, explicando por que se considerava responsável por encontrá-lo e por enviar o corpo de volta ao estado de origem. Além de Isabela, a BBC News conversou com outros 6 familiares de pessoas que morreram durante a operação. Na porta do IML, na quarta-feira, Marcela Alves Martins, de 25 anos, contou que veio com os pais do Espírito Santo para liberar o corpo do irmão, Fabian Alves Martins, de 22 anos. A gente pediu tanto para ele sair dali e ir para casa, disse ela. Eduardo Brasil, amigo de Fabian, que trabalhava com ele em forros de PVC, em Cachoeira do Itapemirim, acompanhou a família do amigo até o Rio de Janeiro. Né? Eduardo Brasil não é uma das vítimas. Ele acompanhou. E você veja só o que acontece. Ele tinha emprego, o rapaz tinha emprego, o rapaz trabalhava, não tinha nada contra ele, não tinha ficha policial. E é normal que essas pessoas morram assim? Ele diz que veio para tentar mudar de vida, conseguir buscar novas oportunidades e acabou acontecendo isso. De acordo com o balanço oficial, além dos mortos, 113 pessoas foram presas, sendo 33 de outros estados. Assim como Fabian e Jonathan, Luiz Carlos de Jesus Andrade, 23 anos, também não era do Rio de Janeiro. Maria Clara, 17 anos, mãe do filho de 2 anos de Luiz Carlos, disse que eles eram da Bahia e que ele não era envolvido com o crime. Ele trabalhava lá na Penha de mototáxi, não era envolvido com nada disso. Se levassem preso, até por ele não ter feito nada, a justiça ia ver que ele era inocente. Mas não, preferiram matar porque não tem volta. Maria Clara afirmou que Luiz Carlos enviou mensagens para ela entre as 8h10 da terça-feira pedindo ajuda para não morrer. Ele mandou o áudio falando, eu vou morrer. A gente está encurralado, não consegue sair. Da mesma forma, Aline Alves da Silva, de 20 anos, contou que seu irmão, Alessandro Alves da Silva, de 19 anos, enviou um áudio pedindo ajuda, mandou o áudio pedindo para ir socorrer ele. Ele estava no meio do tiroteio, mandou para minha mãe, mandou para a ex-mulher dele, mandou para minha irmã. E elas tentaram ir lá, todo mundo. Eu tentei também, diz. O Ministério Público Federal pediu na terça-feira ao IML do Rio de Janeiro acesso em até 48 horas a todos os dados da perícia dos corpos das vítimas e, entre outros detalhes, o MPF quer saber de que distância foram feitos os disparos. A polícia está impedindo a ação. Aqui, olha o que eles dizem nessa reportagem, é muito revoltante. A coluna apurou com exclusividade a identidade de 115 dos 117 suspeitos mortos durante a mega operação deflagrada no Rio. Nos complexos do Rio, e 2 ainda não identificados não têm registro papiloscópico ou de arcada dentária do DNA. Papiloscópio é digital e arcada dentária são os dentes, né, para identificar. A ação policial marcou a história pública fluminense. A reportagem verificou que entre os mortos estão pelo menos 2 estupradores e homicidas, além de diversos traficantes. Ok, aqui estão os nomes completos, tá? Mas, do total de 117 mortos, 59 tinham mandados de prisão pendentes e pelo menos 97 apresentavam extenso histórico criminal. Segundo a Polícia Civil, 17 não ostentam histórico criminal, mas 12 desses apresentam indícios de participação no tráfico em suas redes sociais. Indícios. Quais são esses indícios? Por que não estão citando? O Alexandre de Moraes está lá hoje para saber disso. E mesmo que fosse verdade que havia indício não é prova, indício não justifica o assassinato, indício não justifica atirar a esmo, podendo pegar qualquer um. E sem falar que se você subtrair 12 de 17, ainda sobram 5 vidas que foram tiradas sem indício, sem droga nenhuma. Então, essas pessoas não importam o suficiente para aparecer na reportagem da Globo. Bom, mas aqui nenhum dos mortos identificados, nenhum dos 117 mortos identificados,
estava na denúncia que baseou a operação. Nenhum. Tá? Tudo bem que tinha gente com problemas na justiça e tal, mas não tinha nem mandado de prisão. Nenhum. O STF indica que não vai apenas chorar pelo sangue derramado. E essa é uma boa notícia. De acordo com a máxima do governador Cláudio Castro, ou soma ou suma. O Supremo Tribunal Federal teria essas duas opções: aderir ao oba-oba da matança ou desaparecer. Deu-se o oposto. Nesta segunda-feira, Alexandre de Moraes aparece para o governador e os mandarins da segurança do Rio em sua versão mais inusitada, o Xandão Delivery. Em vez de intimar autoridades a Brasília, o ministro decidiu entregar inquirições praticamente a domicílio. Na véspera, sinalizou que não vai ao Rio a passeio, a pedido da Defensoria Pública da União, ordenou a preservação de todos os documentos. Muito bem. O Gilmar Mendes já mandou um recado e defende a decisão do STF sobre a DPF das favelas, que proibia uma operação desse tipo. Esse tipo de operação de entrar lá tirando para tudo quanto é lado, onde pegar, pegou, estava proibida, e o Castro vai responder por isso. Subiu a aprovação dele, dane-se a aprovação dele. Se tem idiota que apoia uma coisa dessa, sabendo que amanhã, mesmo o filho da elite pode estar passando perto do local e levar um tiro na cabeça, o PCC precisa ser classificado como grupo terrorista, diz Tarcísio de Freitas. E aí você vê o lado B dos motivos espúrios dessa gente para fazer essa operação. Porque no relatório entregue por Castro ao governo Trump em maio deste ano, foram pedidas sanções antiterrorismo contra o Comando Vermelho. Aqui você vê o Castro bajulando aí o governo dos Estados Unidos e dando uma declaração de interesse do Trump, que é para poder invadir aqui mesmo, né? Muito bem. Além de tudo isso, o Castro está empolgado e o país cauteloso. A mega operação aquece o cenário eleitoral e a aprovação desse sujeito subiu. Né? Subiu com a operação. Porque subiu, inclusive, entre gente que não estava no olho do furacão. E aqui você tem pesquisas que mostram que a população não sabe bem o que está dizendo quando diz que está tudo ok. Essa pesquisa Datafolha diz o seguinte: você concorda com Cláudio Castro que a operação foi um sucesso? Concorda totalmente 38% e em parte 18%. Então você tem 56% de aprovação à operação e 39% de rejeição à operação. Mas alguns dados mostram a incoerência. Essa operação, que resultou na morte de pelo menos 121 pessoas, foi bem executada para 48%. E teve execução regular com falhas 21% e mal executada 24%. Você tem que somar esses dois, porque não foi bem executada. Executada com falhas, quando a polícia entra atirando, é executar com morte. A operação foi executada com morte, então não é uma boa operação. Não foi bem executada. Então é 45 contra 48. Né? Alguns pegam esse número aqui de 24 contra 48, como se fosse essa a verdade, mas a verdade é que você tem um empate aí entre quem acha que foi executado, bem executado e mal executado. Em relação aos mortos, você diria que todos, a maioria, a minoria ou nenhum eram criminosos? Só 31 psicopatas diz que que todos eram criminosos. Porque a grande maioria diz que a maioria eram criminosos, mas não todos. Então, você veja bem, se e 4 dizem que a minoria eram criminosos. Então, você tem 54% de pessoas que dizem que gente que não tinha nada a dever, como está se vendo, foi morta, não é? Foi alvo da polícia, de uma forma mortal. Bandido bom é bandido morto? Perguntaram. Concorda totalmente, 40%. Concorda em parte e já não concorda. Não é? Porque é bandido morto, então não tem como concordar em parte. Ou concorda ou discorda. Então, 11, você discorda em parte, mais 11, 22,
e discorda totalmente 34%. Então, você tem 56% que não concorda que você tem que matar bandido de qualquer jeito, sem julgamento, sem nada. Analise a afirmação. Quem morre em operação policial é sempre bandido, concorda totalmente 9%. Ainda bem que é 9%, né? Porque precisa ser muito delirante para achar que, olha, teve uma operação policial, morreu, é bandido. É uma loucura, os policiais são bandidos. E ali no meio de toda aquela gente, 120 pessoas, todos eram bandidos, tinha um sinal na testa de cada um, esse é bandido, pode matar? É claro que não, né? Por isso que você tem gente inocente que foi morta. Concorda em parte, 14, discorda em parte. Bom, aí você tem essa aqui. 72% da população do Rio de Janeiro é contra a maior facilidade para compra e porte de armas. Ou seja, 72% da população do Rio de Janeiro, minha amiga, meu amigo, é contra o bolsonarismo. Porque quem espalhou essas armas no Rio de Janeiro para produzir essa desgraça, porque as armas foram roubadas de quem comprou legalmente, ou foram vendidas por quem comprou legalmente, e foram parar na mão dos bandidos. Então, o bolsonarismo está aí comemorando. Vamos ver quando, na campanha eleitoral, todo mundo puder falar para esses 72%, facilidade para comprar arma é obra do Cláudio Castro, do Jair Bolsonaro e de todos os bolsonaristas, inclusive dos eleitores. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.